quando eu mostrei para ele a preocupação que eu estava com os rumos que a democracia estava ganhando no mundo. Em vários países do mundo, a democracia corre riscos extremos e corre risco não na disputa democrática, mas corre risco por um extremismo negacionista, sabe, de negação das instituições, negação dos valores organizativos da sociedade, um negacionismo que não reconhece sindicato, que não reconhece organização social e que se utiliza da rede social como forma de vender, como se fossem verdadeiros vândalos, o fake news, sabe? Disseminando mentira, disseminando boato, disseminando ódio na sociedade. Eu, então, numa conversa com o presidente Pedro, tivemos a ideia de convocar uma reunião, e o momento era aqui na reunião das Nações Unidas, para que a gente pudesse juntar as pessoas que quisessem participar conosco desse debate democrático. Anteriormente, a gente tinha pensado que seria difícil fazer um encontro como esse, mas o que a gente está percebendo é que é extremamente necessário que esse aqui seja apenas o primeiro de uma quantidade de encontros que vamos ter que fazer para discutir a democracia. Porque a verdade é que a democracia, tal como nós conhecemos e tal como ela foi construída, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, a democracia está perdendo muito espaço. E uma das coisas que nós poderemos fazer é discutir quais as razões também pelas quais a democracia está tendo problema. Aonde é que nós erramos? O que deixamos de fazer? O que não cumprimos? E é um novo desafio para nós. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês, de coração. Está faltando aqui algumas pessoas que não puderam vir, o companheiro Olavo Schultz. Ainda ontem tivemos uma reunião, ele não poderia estar aqui. O presidente Biden foi convidado para vir aqui, sabe? E obviamente que ele não pode comparecer. Eu convidei o Macron para participar dessa reunião e ele disse que viria, não sei se vai vir, mas ele disse que viria a essa reunião e eu tenho inclusive uma reunião bilateral com ele amanhã. Bem, eu não sei se o meu parceiro Pedro Santos tem alguma coisa para falar na abertura, porque depois tenho uma palavra minha, depois nós vamos ter que abrir a palavra para todos os companheiros que estão aqui. A ideia é que nós temos que ter um tempo muito controlado, né? Eu aprendi nessas reuniões do G20, do G7, dos BRICS, que a gente viaja 18 mil quilômetros para falar 3 minutos, e muitas vezes vai. Mas a gente pode ter uns 4 minutos, 3, 4 minutos para cada um falar a sua primeira opinião, e depois nós vamos discutir qual é a sequência que nós vamos dar a esse evento. Quem sabe o Chile nos convida para fazer uma lá em Santiago do Chile, para que a gente possa fazer um rodízio também, ou se a gente vai fazer sempre por ocasião do encontro da Assembleia Geral das Nações Unidas. Bem, eu tenho um pequeno discurso. A ideia inicial é que, além de cumprimentar o Pedro Sanches, eu quero agradecer aos ministros que acompanham, cada companheiro e companheira que está aqui. Aqui eu estou com a minha esposa, estou com a ministra Esther, estou com a ministra Sônia, estou com o ministro Vinícius, 2 senadores da República, mais o assessor de imprensa, mais o companheiro Celso Amorim, mais o embaixador do Brasil, mais a embaixadora em Washington. Ou seja, a minha delegação é extremamente grande, muito grande, numa demonstração de credibilidade dessa reunião. Então eu vou falar uma pequena fala, depois passo a palavra para o presidente Pedro Sanches e depois então a gente passa a palavra para vocês. Primeiro, eu quero agradecer aos que atenderam ao convite que o presidente Pedro Sanches e eu fizemos para esta reunião. Não tenho a pretensão de apresentar aqui um diagnóstico abrangente das ameaças que enfrentamos, mas é inegociável, é inegável que a democracia vive hoje seu momento mais crítico desde a Segunda Guerra Mundial. No Brasil e nos Estados Unidos, forças totalitárias promoveram ações violentas para desafiar o resultado das urnas. Na América Latina, as notícias falsas corroem
a confiança e afetam os processos eleitorais. Na Europa, uma mistura explosiva de racismo, xenofobia e campanha de desinformação coloca em risco a diversidade e o pluralismo. Na África, golpes de Estado demonstram que o uso da força para derrubar governos ainda reflete os resquícios do colonialismo. Compreender por que a democracia se tornou alvo fácil para a extrema-direita e suas falsas narrativas é um desafio compartilhado. O extremismo é sintoma de uma crise mais profunda, de múltiplas causas. A democracia liberal demonstrou-se insuficiente e frustrou as expectativas de milhões. Ela se tornou apenas um ritual que repetimos a cada 4 ou 5 anos. Um modelo que trabalha para o grande capital e abandona os trabalhadores à própria sorte não é democrático. Um sistema que privilegia os homens brancos e falha com as mulheres negras é imoral. Fartura para poucos e fome para muitos em pleno século XXI é a antessala para o totalitarismo. Nossa luta é fazer com que a democracia volte a ser percebida como o caminho mais eficaz para a conquista e efetivação de direitos. Para devolver a esperança a milhões de deserdados da globalização, precisamos colocar a economia a serviço do povo. Isso não significa acabar com o livre mercado, mas sim recuperar o papel do Estado como planejador do desenvolvimento sustentável e como garantidor do bem-estar e da equidade. A liberdade de expressão é um direito fundamental e um dos pilares centrais de uma democracia sadia, mas não é absoluta. Encontra seus limites na proteção dos direitos e liberdade de outros e da própria ordem política. As tecnologias digitais ajudam a promover e difundir o conhecimento, mas também agravam os riscos da convivência civilizada entre pessoas. As redes digitais se tornaram um terreno fértil para os discursos de ódio, misóginos, racistas, xenófobos, que fazem vítima todos os dias. Nossas sociedades estarão sob constante ameaça enquanto não formos firmes na regulação das plataformas e do uso da inteligência artificial. Nenhuma empresa de tecnologia ou indivíduo, por mais rico que seja, pode se considerar acima da lei. Elas precisam ser responsabilizadas pelo conteúdo que circulam. Há novos desafios diante de nós, para os quais ainda não conseguimos encontrar respostas. A extrema-direita também se tornou viável eleitoralmente ao organizar os descontentes em torno de um discurso identitário às avessas. Culpam migrantes, mulheres e minorias pelos problemas da atualidade. E fazem isso tensionando os limites das instituições democráticas. Ceder diante dessas narrativas é cair em uma armadilha. Recuar não vai apaziguar o ânimo violento de quem ataca a democracia para silenciar e retirar direitos. Não há contradição entre coesão social e o respeito à diversidade. O pluralismo nos fortalece. A democracia, em sua plenitude, é base para promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, livres do medo e da violência. Ela é fundamental para um mundo de paz e prosperidade. A história nos ensinou que a democracia não pode ser imposta. Sua construção é própria de cada povo e de cada país. Para resgatar sua legitimidade, precisamos recuperar a sua essência e não apenas a sua forma. A participação social é um dos principais caminhos do fortalecimento da identidade democrática. A democracia não é um pacto de silêncio. Precisamos ouvir movimentos sociais, estudantes, mulheres, trabalhadores, empreendedores, minorias raciais, étnicas e religiosas. Proteger quem defende os direitos humanos, o meio ambiente e a democracia também é imprescindível. A experiência brasileira mostra que o equilíbrio entre os poderes constituídos e a resiliência e o fortalecimento das instituições são cruciais na proteção desses princípios. Somente uma democracia revigorada nos permitirá equacionar os dilemas de nossas sociedades e do mundo contemporâneo.
Obrigado, companheiros. Eu agora... paso a palabra al compañero Pedro Sánchez. Muchas gracias, presidente Lula, y gracias a todos y a todas por acudir a esta convocatoria tan necesaria para todos y para todas nuestras sociedades, ¿no? Desde hace algún tiempo, lo contaba antes el presidente Lula y yo, pues venimos debatiendo sobre cómo defendernos de ataques sistemáticos de esta ola reaccionaria que está... ¿Is it working? No? Okay. Bueno, decía que desde hace un tiempo el presidente Lula y yo venimos debatiendo sobre cómo defendernos. ¿No? Is it not working? Venía diciendo que cómo defendernos de ataques sistemáticos de esta ola reaccionaria que está amenazando a todas nuestras democracias, ¿no? Vemos cada día que estos ataques, además, no son un fenómeno aislado, sino que tienen una dimensión transnacional que exige una respuesta coordinada por parte de todos nosotros. Y me gustaría detenerme en tres factores. Alguno ha tocado el presidente Lula y, por tanto, yo voy a ser muy sintético en esa parte que ha tocado hoy el presidente Lula y centrarme en otras que quizá han quedado menos elaboradas, ¿no? Tres factores que, a mi juicio, erosionan la confianza de nuestros ciudadanos en el sistema y sobre los que tenemos que actuar, ¿no? El primero, lo ha dicho el presidente, es la desigualdad, que no quiero tampoco detenerme mucho más en ello para ser lo más resumido posible en mi intervención. En segundo lugar, es la desinformación y la propagación de los discursos de odio. Nunca antes las generaciones habían tenido acceso a tanta información y, paradójicamente, nunca tantas generaciones habían estado más expuestas a la mentira y a la desinformación. Esta es la gran paradoja que vivimos y, por ello, debemos garantizar la libertad de prensa, el derecho a la información veraz, consustanciales al concepto mismo de la democracia. No decía el presidente Lula que la democracia no es un pacto de silencio, al contrario, es un debate que tenemos que animar, involucrando también a el conjunto de la sociedad civil. Pero al mismo tiempo es necesario promover la transparencia y la responsabilidad de los medios de comunicación y de las plataformas digitales y muy especialmente de todas aquellas que desarrollan la inteligencia artificial. En España acabamos de aprobar un plan de acción por la democracia en el que abordamos estas y otras cuestiones, ponemos en marcha medidas concretas para mejorar la calidad de la información, fortalecemos la transparencia. Los ciudadanos tienen que saber quiénes son los propietarios de los medios de comunicación que están detrás de las informaciones que se publican y que consumen. También la rendición de cuentas de los poderes del Estado y de los medios de comunicación. En definitiva, hemos presentado un plan de acción por la democracia que estoy convencido luego el presidente del Consejo, Charles Michel, habrá algo de ello. Se alinea con la normativa que hemos aprobado a lo largo de estos últimos 4 años a nivel europeo. Y finalmente, y con esto quisiera terminar, pero creo que es la parte más importante, ¿no? El auge de los movimientos ultraderechistas obedece también a una buena coordinación internacional entre sus promotores y sus responsables políticos. Nos estamos enfrentando a adversarios poderosos, con importantes fuentes de financiación, que nutren redes de contacto a escala global. Me decía el presidente Lula que han tenido sus convenciones en Brasil, han hecho también convenciones en España. Estoy convencido de que en otras partes del mundo, en algunos de los países que estáis aquí presentes, también han hecho este tipo de convenciones. Bueno, es un movimiento que no reconoce los resultados electorales. Son movimientos que niegan la ciencia y, por tanto, el cambio climático. Son movimientos que manipulan conceptos como la libertad. Son movimientos que promueven el discurso del odio, del racismo, de la xenofobia, cuestionan la participación de la mujer en la política y en los asuntos socioeconómicos de nuestras democracias, y algo muy importante, y es que al dar por perdida la batalla de las ideas, lo que hacen es tratar de deshumanizar al adversario político. Entonces, mi propuesta, presidente Lula, colegas, sería que esta fuera la primera de otras reuniones que tuviéramos de manera sistemática para que entre todos pudiéramos coordinar una respuesta global a un fenómeno que es global pero que tiene también su traslación nacional, como es
esta ola reaccionaria que estamos viviendo. Yo me quedaría aquí, presidente, no sin antes trasladar eso, que tenemos que movilizarnos, que tenemos que trabajar juntos para defender la democracia en todos los foros, en todas las plataformas posibles, y que espero y deseo que esta sea la primera de otras muchas reuniones que mantengamos a lo largo de los próximos años en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Porque a los enemigos de la democracia debemos responderles con la misma tenacidad y la misma coordinación que ellos emplean para socavar a la democracia. Y con la fortaleza, además, de todo aquello en lo que les superamos de largo, y es en nuestros principios y en nuestros valores. Gracias. Bem, obrigado, Pedro Francis. Agora vamos começar a ouvir os nossos companheiros e as companheiras que estão aqui. A ideia é que os companheiros e as companheiras, da forma mais democrática possível, se manifestem os 4 minutos.